Oi, pessoal, eu sou o Daniel José. A gente está aqui entrando num módulo para falar sobre as dificuldades de melhoria da educação no Brasil. No último módulo, a gente falou sobre vários dados da educação, mas acho que antes de começar a entrar nesse tema específico do porquê que a educação no Brasil não tem conseguido melhorar tanto quanto poderia, e as dificuldades, os entraves e os desafios, a gente está falando aqui muito sobre onde a gente consegue medir. Mas a gente tem eleições municipais no ano que vem e dentro do desenho de como a educação funciona no Brasil, vocês sabem ou imaginam que tem responsabilidades que são do município, responsabilidades que são do estado, responsabilidades que são do governo federal. O que é a responsabilidade do município? Responsabilidade do município é a educação infantil, então creches e a educação infantil de fato. Os anos iniciais do ensino fundamental também de responsabilidade exclusiva do município. E os anos finais do ensino fundamental é uma responsabilidade que é dividida entre Estado e município. Tem lugares que isso está mais na mão do Estado, tem lugares que está mais na mão do município. Tem lugares em que, por exemplo, na capital, em São Paulo, no município de São Paulo, tem mais alunos do Estado na rede estadual nos anos iniciais do ensino fundamental do que na rede municipal. Isso é um problema, porque o Estado não deveria ter alunos de anos iniciais. É uma dinâmica de trabalho completamente diferente. Nos anos iniciais do ensino fundamental, a turma tem só um professor que dá todas as matérias. Nos anos finais, isso muda e tem um professor por matéria. Então, é uma lógica de trabalho completamente diferente. Por isso que tem que estar muito mais no município. E a qualidade, na média, das redes municipais é superior à das redes estaduais. Então, isso é mais um argumento para que exista essa municipalização. Isso já é uma pauta para cobrar. Se no seu município tem escola estadual com alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, já é importante cobrar da prefeitura que municipalize esses alunos e tragam eles para as escolas municipais, que eles vão ter provavelmente uma escola de melhor qualidade e também o sistema vai estar adequado com relação às responsabilidades de cada ente federativo. Essa é uma observação importante. E a segunda observação importante é que, sabendo que uma responsabilidade muito grande do município está ligada à educação infantil, na educação infantil a gente não tem DEB. A gente não tem como medir a aprendizagem de uma criança. Chega lá, ele tem um desenho assim de uma casinha, fala, poxa, esse aqui é desenho nota 10, esse aqui é desenho nota 3. Não dá, entendeu? É muito difícil. A gente não tem um indicador de qualidade de ensino infantil no Brasil e no mundo. E aí, enfim, o que é possível fazer? Porque todos vocês que são preocupados com a educação e que querem fazer um trabalho mais voltado para a educação e que vão se tornar vereadores e prefeitos, tem que encontrar uma forma de contribuir para a melhoria da educação infantil também. E como que qual que é a melhor forma e o que os pesquisadores, as pessoas ligadas à educação buscam avaliar na educação infantil? Não é uma avaliação de resultado, é uma avaliação muito mais de processo. É uma avaliação muito mais meio do que fim. Então, dado que você não consegue avaliar uma criança, fazer uma prova para um bebê, então o que você consegue fazer? Avaliar se a creche está com as estruturas adequadas, se o número de educadores, por exemplo, o número de crianças por educador está dentro dos parâmetros aceitáveis, se a merenda desses lugares, dessas creches, dessas unidades de educação infantil estão adequadas, se a estrutura do local é boa, ou se ela é insalubre, se as crianças têm materiais para trabalhar e se desenvolverem em termos de explorar sua criatividade e sei lá, de tato, enfim, tem brinquedos, se tem uma estrutura de materiais voltados para a educação infantil, isso é muito importante olhar e fiscalizar. Para vocês que já são vereadores, o que venham a se tornar, muito importante fiscalizar, e para vocês que vão se tornar prefeitos, muito importante terem certeza de que tem o mínimo de crianças possível para um educador, que tem uma estrutura adequada, arejada, confortável para aquelas crianças e que tenha muito material, muita atividade para eles se desenvolverem. Isso é fundamental
porque tem várias pesquisas que mostram que o período mais crítico da vida de uma pessoa é a primeira infância, em termos de desenvolvimento cognitivo, né? Então, os primeiros 1000 dias de uma criança são fundamentais. Então, por isso que uma creche boa é muito importante. Inclusive, é importante pensar em políticas públicas voltadas para os pais, para educar os pais a serem pais melhores. Porque é aquilo que eu disse, se o nível de escolaridade dos pais é menor e eles não tiveram acesso a uma educação de qualidade, o que vai acontecer é que eles se preocupam com a alimentação, com segurança e tudo mais, e não com o desenvolvimento cognitivo de uma criança. Tem também pesquisa que mostra que a referência mais importante para os pais no Brasil não é o professor, é o pediatra, justamente por conta dessas preocupações de sobrevivência que vem aí da nossa realidade de sermos um país pobre, né? Então as pessoas tendem a se preocupar muito mais com sobrevivência do que com questões mais elaboradas. E muitas vezes os pais não sabem que nas últimas semanas de gestação já é possível você estimular o desenvolvimento cognitivo daquela criança, daquele bebê que ainda nem nasceu. Conversar é importante, conversar muito, afeto é muito importante. Então, um bom pai, uma boa mãe dá afeto e conversa muito com a criança. Tem pesquisa que mostra a diferença entre crianças ali de 4, 5 anos, de uma família rica e uma família pobre. A criança de uma família pobre, nessa idade, ela tem super desenvolvido capacidade motora. Sobe dessa escada, sobe o telhado, entendeu? Assim, a molecada, assim, é super desenvolvida em termos motores, né? E as crianças de famílias mais ricas não. Muitas vezes nem conseguem comer com garfo e faca, sozinho. Então, assim, são muito mais limitadas em termos de mobilidade, por aí vai. No entanto, em termos de vocabulário, as crianças de família rica têm um vocabulário muito mais extenso do que as crianças de famílias pobres. Muitas vezes a mãe tem que trabalhar e a realidade é muito dura e aí a criança fica na frente da TV ou fica, enfim, não tem tanta atenção para a interação quanto uma criança de renda mais alta. E, como eu disse, essa primeira fase da vida é muito importante e pensar em políticas públicas para essa etapa é fundamental, sobretudo ligado à formação dos pais e fazer com que eles aprendam e entendam que o desenvolvimento cognitivo e emocional, né, através do afeto, é tão importante quanto as questões de sobrevivência. Então, pensar em políticas públicas para isso é transformador. Mas vamos lá, por que a educação no Brasil tem dados tão ruins, tem números tão ruins? Por que a dificuldade é tão grande de melhorar? Muita gente, quando você fala isso, fala assim, pô, por que os políticos não querem? Os políticos não querem que a educação melhore, porque daí você vai sempre votar para gente ruim e tal, né? Manipular a população. E não acho que é por aí. Talvez um ou outro pense assim, mas eu acredito que o péssimo desenvolvimento educacional no Brasil é muito mais consequência da ignorância dos nossos líderes. A gente tem líderes políticos, vereadores, prefeitos, deputados estaduais, federais, senadores, secretários de estado, secretários municipais, ministros, presidentes, que não têm muita ideia de como melhorar a educação. E isso é parcialmente compreensível. Não é totalmente compreensível porque o trabalho desses líderes é justamente servir a população. Então eles têm que se formar, eles têm que se preparar, eles têm que ir atrás para entender como melhorar as coisas, como melhorar a sociedade, né? Então, se eles não fazem isso, eles não estão fazendo bem o trabalho deles. Infelizmente, muitos políticos trabalham para se manter nos seus cargos, dedicam todo o tempo para a campanha. Eu vi muito isso na Assembleia quando eu era deputado estadual. E essa é a realidade da política brasileira e muitos poucos de fato se formam e buscam se desenvolver para propor coisas melhores, para ter um impacto maior na sociedade, né? Então, infelizmente, isso é muito raro. Mas como eu vinha dizendo, né? É muito mais consequência da ignorância. Por quê? Porque melhorar a educação não é simples. A educação é um sistema extremamente aberto e complexo. O que isso quer dizer? O que é um sistema aberto? É o oposto de um sistema fechado. Ah, tá bom, ótimo, ajudou muito. Tá bom, mas o que é um sistema fechado? Sistema fechado é como uma indústria. Então, sei lá, eu produzo... Aqui, ó, tô com uma garrafa de água aqui. Produzo garrafas de água. Tem uma empresa de plástico tal e eu produzo garrafas. Tá bom,
Muito legal. O que acontece? Eu preciso... tomar uma água aqui também. O que eu preciso para fazer essa garrafa existir? Você precisa de insumo, do plástico, e você precisa de um processo que... várias etapas, né? Dividido por várias etapas, que no final se torne uma garrafa. Esse processo tem forno, tem molda, tem um monte de coisa. Mas aí você fala, produz garrafa, e chega no final, e de 100 garrafas produzidas, 80 estão com problema. Estão torta, tem uma bolha que sai do lado, sei lá, não dá para vender. Isso vira o que na indústria o pessoal chama de refúgio, porque está fora dos parâmetros de especificação do produto. Se está fora, se está pequeno demais, grande demais, está defeituoso, torto, não sei lá, não dá para ir para o mercado. E aí é prejuízo para o empreendedor. Por que eu estou falando isso, tudo isso? Porque é um sistema fechado. Se você tem esse problema, o que você faz para resolver esse problema? Você volta todo esse processo etapa a etapa, faz uma engenharia reversa e tenta entender qual etapa que aconteceu algo que saiu do ideal e que criou esse tanto de refúgio, esse tanto de produto defeituoso. Pode ser ou uma ou mais dessas etapas, e também pode ser a qualidade do insumo, pode ser problema no insumo ou no processo. Isso é um sistema fechado. Você quer resolver um problema dentro disso? É razoavelmente simples. Agora a educação não é o oposto disso. A educação é um sistema aberto, porque são várias roldanas que conversam com várias roldanas e que muitas vezes elas não se tocam, sabe? É extremamente complexo, porque o aluno não aprendeu, o aluno abandonou a escola. O problema às vezes é na família que está desestruturada, às vezes é o problema de segurança no bairro, às vezes é um problema de necessidade econômica, o aluno não aprendeu, às vezes o problema é o professor que não teve uma formação adequada para aquilo, ou ele não conseguiu ter tempo para preparar aquela aula, ou às vezes a iluminação pública da localidade piora a segurança e aí os pais tendem a trazer menos aluno para a escola. Às vezes é o diretor que nunca foi preparado para ser diretor de uma escola e gerir pessoas e ter metas e resultados e indicadores. Às vezes é a carreira do professor que não dá incentivos para ele melhorar ao longo do tempo. Às vezes pode ser a má alocação do dinheiro na Secretaria de Educação, às vezes pode ser o despreparo das pessoas que estão na Secretaria de Educação, às vezes pode ser leis ruins que são desenhadas, pode ser uma dessas coisas ou todas elas. E, no final de contas, são todas elas. Então tem muitos fatores que interferem no resultado final da educação, que é o aluno aprender e se preparar para o futuro. Então, o que você faz? Como que você faz para melhorar? Como é que você sabe, eu tenho 4 anos de mandato como vereador. O que eu posso fazer para, depois desses 4 anos, eu conseguir fazer alguma coisa, ou 2, ou 3, que de fato vão melhorar a educação? Porque eu vejo até prefeitos, assim, prefeitos bem intencionados, prefeitos bons, assim, considerados muito bons, Brasil afora. Eu quero investir na educação. O que eu vou fazer? Eu vou reformar a escola, vou cobrir a quadra. Quanto que reformar a escola e cobrir quadra aumenta do quanto o aluno aprende de português e matemática? Porque no limite é meio que isso. Num país que tem resultados tão terríveis como o nosso, se a gente conseguir que todos os alunos terminem a escola e terminem o ensino médio e terminem sabendo ler, escrever e matemática básica, já é uma baita vitória. Então, se a gente consegue, então você tem que mirar esses objetivos. Não estou falando para ele sair da escola cientista de foguetes, assim, para ir para a NASA. Não. Se souber ler o livro, interpretar texto, entender, conseguir ler um e-mail para uma realidade de trabalho, entender o que aquele e-mail está dizendo. Se você conseguir pessoas que saibam matemática básica muito bem, sabe fazer contas, sabe noções matemáticas com certo desenvolvimento de capacidade quantitativa, né, cognitiva, quantitativa, tá bom já. Tem que ser realista. A gente não vai formar gênios do dia para a noite dentro de um sistema tão colapsado como o nosso sistema educacional. Então, como é que a gente faz? É um sistema com tantas coisas. Onde eu escolho para mexer que vai dar mais resultado? Tem um método para isso.
que se chama método científico. O paralelo que eu faço é com a medicina. Pô, a gente tem um corpo super complexo, que tem um monte de coisa que interfere em um monte de coisa. Ah, pô, eu, sei lá, tive dor na coluna, aí eu fui ver era uma coisa na coluna e depois deu dor no dente. Quando você for ver, o que causou a dor no dente foi um negócio na coluna. Entendeu o que eu quero dizer, assim, de maneira muito tosca, mas o que eu quero dizer é o seguinte: o nosso corpo também é um sistema complexo. Tem células, tem até você pode pensar até nível celular, até um nível de átomo, enfim, e ao nível de órgão, e ao nível de, sabe, de sistema, de fluxos dentro do corpo humano. E mesmo assim, ao longo dos anos e séculos e milênios, a medicina evoluiu, né? Então, assim, você fazer uma cirurgia cardíaca em 2023 é muito diferente de você fazer uma cirurgia cardíaca no ano 1400 a.C., né? Eu não queria estar na pele desses caras. Você fazer uma cirurgia sei lá, cardíaca em 2023 já é muito diferente do que você fazer uma cirurgia cardíaca em 1950. Então, assim, ao longo do tempo, a humanidade evolui conforme a ciência evolui. E no nosso caso aqui, olhando a medicina como exemplo, como é que eu resolvo um problema do coração? Como é que eu resolvo um certo problema? Porque uma coisa influencia na outra. Você tem um sistema, um método científico. Hoje, se a gente tem cirurgias cardíacas menos, com muito menos risco do que há 100, 200 ou 1000 anos atrás, é porque houve uma evolução, houve um sistema de como isso foi aprimorado. Como que isso foi aprimorado? No aprofundamento do problema e no teste, na prática de intervenções pontuais. Pode ser uma cirurgia, pode ser um remédio, por aí vai. Até o próprio desenvolvimento da indústria farmacêutica. Você quer testar remédio, tem que testar. Você tem que testar nas pessoas. Testa num grupo de pessoas, outro dá para um grupo de pessoas você dá o remédio, para outras você dá uma pílula com efeito placebo, que quer dizer que não tenha nenhuma intervenção para ver se tem um efeito placebo ou não e tudo mais, para você ver se tem um impacto na solução daquele problema, daquela doença. Para políticas públicas, isso é parecido, porque não só na educação, mas em várias outras áreas, a gente está falando da sociedade. Então, se eu tenho uma ideia, eu falo, poxa, olha, eu quero fazer uma política pública na área, sei lá, da saúde. Às vezes, a gente tem boas intenções e a consequência de primeira ordem, a consequência direta daquele projeto de lei, daquela política pública, pode até ser positiva. Mas como a sociedade é complexa, o que acontece muitas vezes é que as consequências de segunda, terceira, quarta, quinta ordem, que é em cascata, podem ser negativas. Você pode estar querendo ajudar e estar atrapalhando o problema. Ah, poxa, a eletricidade está muito cara. É um exemplo real isso. A eletricidade das pessoas, né, a conta de eletricidade das pessoas está muito cara. O que você faz? Ah, eu quero que as pessoas paguem menos. Justo. Legítimo. Então eu vou tabelar o preço da eletricidade. Eu vou reduzir na porrada o preço da eletricidade. O que acontece? Pô, as pessoas vão bater palmas. Falam, pô, que bom, a gente vai... E, de fato, inicialmente elas vão começar a pagar menos. Mas aí o que acontece? Pô, as empresas que estão trabalhando no setor elétrico, para distribuição de eletricidade, para geração de eletricidade, vão falar, poxa, mas por esse preço minha conta não fecha. Eu vou ter que pagar para trabalhar. Minha receita vai cair, sei lá, 40%. Meu custo é fixo. Como é que eu faço? Elas vão lá e quebram. Uma empresa quebra, outra empresa quebra, outra empresa quebra. O que acontece? Começa a ter desabastecimento de energia. E o que acontece? O sistema energético no país colapsa. Então, assim, muitas vezes boas intenções não bastam. Inclusive, é extremamente perigoso. Eu tenho um amigo que fala que a pessoa mais perigosa é o burro bem intencionado. Porque é a pessoa que assim, tem boas intenções, é o cara proativo, quer fazer um monte de coisa, mas não estudou a fundo o problema e às vezes piora a situação. Então, é melhor que a pessoa que está despreparada para aquilo fique em casa do que ela trabalhe muito. Quanto mais uma pessoa incompetente está trabalhando para resolver um problema complexo,
pior é. Então é um pouco essa a mensagem. Então, assim, a ciência evoluiu e a ciência de políticas públicas em educação evoluiu. Inúmeras pesquisas foram feitas ao longo das últimas décadas, anos e décadas, para avaliar o que são boas medidas para melhorar de fato a educação. A aprendizagem, a reduzir o abandono escolar. Então tem um caso muito interessante, por exemplo, em um país africano, acho que se não me engano era na Nigéria, eu li isso numa revista há alguns anos atrás, em que eles fizeram uma série de pesquisas, de intervenções para aumentar a escolaridade da população, para reduzir o abandono escolar. E aí eles testaram várias coisas. Comprar um livro novo, livros novos, comprar uniformes novos, aumentar salário de professor e comprar pílulas de vermífugo, tá? E por aí vai. Qual dessas medidas é a mais efetiva para aumentar a escolaridade? O que chegou à conclusão é que essas outras medidas não são efetivas, todas as outras medidas não são efetivas, a única que é a pílula, o remédio vermífugo, porque as crianças ficavam doentes e elas passavam longos períodos sem ir para a escola, e quando você passa longos períodos sem ir para a escola, a probabilidade de você nunca mais voltar aumenta muito. Então elas abandonavam a escola. E eles chegaram à conclusão que com 50 centavos de dólar, R$2,50, para que esse vermífugo, né, chegue, sei lá, esse remédio chegue até as crianças, elas passavam em média um ano a mais na escola. Então, por 50 centavos de dólar, você aumentava a escolaridade em um ano de uma população inteira. Então, é esse tipo de resultado que a gente está buscando. Poxa, o que eu faço se eu quiser melhorar resultado? Não é trivial, não tem bala de prata, não tem uma coisa que você fala que é fácil. Mas você tem que entender onde que você tem que mexer. E, obviamente, não é simples. No final de contas, a ciência evoluiu para que a gente tivesse respostas para essas perguntas. Eles implementam uma política pública por um grupo, para outra não, avalia o impacto e vê o que funciona. Da mesma forma como isso aconteceu na ciência, na medicina, por aí vai. É o mesmo sistema, é o mesmo método que é aplicado dentro de políticas públicas para avaliar impacto e para a gente ter a resposta do que é melhor. Então, no próximo módulo, eu vou falar um pouquinho sobre quais são alguns dos eixos mais importantes, eixos-chave, onde a gente consegue, com recurso limitado, com tempo limitado, com capital político limitado, ampliar o impacto e o resultado no quanto que a gente consegue melhorar de fato a educação.